Gênesis quer dizer começo, o início de tudo, a criação do céu e da terra, é de tudo que nele se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Podemos aceitar? No início, queridos, havia trevas. A terra era uma escuridão só. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí, disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Deus já começou a criar, queridos, a esperança da criação. Amém. Aleluia. Deus começou a criar do nada, do caos. Não havia nada. Mas esse Deus tão excelente, Ele começa a projetar um mundo maravilhoso. E aí Ele chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E Deus começou a fazer todas as coisas. Ele começou a criar os animais, os répteis, as aves do campo. Olha que Deus maravilhoso. Olha quanta esperança. Deus criou as árvores frutíferas para mim e para você. Deus criou os céus e a terra, e Ele já tinha no coração dele fazer um mundo perfeito para mim e para você. Do nada, Ele criou todas as coisas. Ele pensou em tudo, tudo. E quando Deus fala, Ele fala: nós criamos. Porque antes foi criado pela palavra de Deus. No princípio, Deus criou a terra pela palavra dele. Ele lançou a palavra sobre a terra e disse: nós criamos. O Espírito Santo que estava com ele fez a obra de Deus. E esse Deus tão perfeito, Ele pensou em todos os detalhes. E Ele pensou: bom, não, criei todas as coisas, todos os animais, as montanhas, os mares, tudo Ele pensou perfeitamente. E Ele olhou para a sua criação e Ele pensou: mas falta uma coisa. E aí, queridos, do pó da terra, Ele formou o homem. Amém. Ele formou o homem. Olha a esperança. Deus criou o homem para usufruir de toda a sua criação. E aí, amados, Deus, no versículo 31, aliás, diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e à manhã o dia sexto. Deus viu que era muito bom a sua criação. Deus ficou contente, satisfeito. Queridos, o nosso Deus é um Deus rico de detalhes. Deus rico, tremendo em detalhes. E aí Ele pensou: não é bom que o homem viva só. Vou fazer uma companheira para ele. E aí Ele criou o homem, né? Ele criou Adão. Ele criou um homem tão bom. E aí Ele falou: não é bom que o homem esteja só. E aí Ele derramou ali um profundo sono sobre Adão. E enquanto Adão dormia, da costela de Adão, Ele formou uma mulher.
Ele formou mulher e homem. E ambos viviam felizes naquele paraíso que era a coisa mais linda. Tudo perfeito, como Deus fez. E ali, amados, no início de tudo, Deus, antes de tudo, falou para Adão e falou para Eva para não comer de uma árvore que estava ali dentro do paraíso. Uma árvore proibida, que era a árvore do bem e do mal, do conhecimento. E aí, um belo dia, a Eva está lá no meio do jardim, comendo dos frutos das outras árvores. E aí vem a serpente, a maligna. A serpente vem e fala para ela: pode comer dessa árvore aí, desse fruto, não tem problema. Ela falou: mas nós ouvimos falar que não podemos comer, porque nós comemos, nós vamos morrer. Ele falou: imagina, pode comer. E aí a serpente enganou o homem, e ela comeu do fruto proibido. E Deus, quando Deus ficou sabendo, Deus chamou Adão e conversou com Adão: por que vocês fizeram isso? E eles disseram que foram enganados. E aí Deus, a partir daquele momento, Ele falou: o homem não ia morrer, mas daquele momento em diante nós vamos morrer, queridos. O homem começou a morrer na terra. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. E eles começaram a peregrinar sobre a terra. Tiveram filhos. E olha o que acontece, amados. Tiveram 2 filhos, Abel e Caim. Caim, olha o que acontece através do pecado, de uma desobediência. Caim trouxe sua oferta para Deus. Trouxe da gordura do campo, trouxe das ervas do campo. Deus olhou a sua oferta e nada, não tentou para a sua oferta. Aí Abel vem com a sua oferta, com a gordura do campo que ele criava. E no coração de ambos, Deus já conhecia os corações. E conta a palavra de Deus que Deus se atentou para a oferta dele, Abel, porque ele agradara. E aí, amados, Caim desfaleceu o seu semblante, caiu o seu semblante. E por esse motivo veio o primeiro homicídio na Bíblia. Primeiro luto, ele matou seu irmão Abel. Vocês percebem que não era para ser dessa maneira, mas por causa da desobediência houve um caos. E dali para diante, muitas causas houve na terra. Mas Deus, na sua infinita bondade, Deus ali permitiu que mais descendentes de Adão e Eva foram criados para servirem na terra. E, queridos, eles tiveram mais filhos, a terra se encheu. A terra foi povoada. Nós tivemos Abraão, Isaac, Jacó. Toda a terra foi povoada. E aí, novas esperanças vieram. Através de homens de Deus. Através do Espírito Santo de Deus. Porque Deus falou: eu quero consertar. Eu quero ensinar esse povo. E aí, queridos, esse povo estava muito rebelde, até que Deus levanta Noé. E aquela geração perversa, andando nos seus próprios deleites, nos seus pecados, em orgias, em desobediência. E Deus falou: não aguenta esse povo. Esse povo cresceu, multiplicou. Então houve uma corrupção geral no gênero humano. E aí veio o dilúvio. E somente Noé falava que Deus queria que todos se arrependessem dos seus maus caminhos, dos seus pecados, que fosse obediente a Deus. Mas, amados, uma consequência que já vinha lá atrás, desde o Éden. Olha só o caos que foi acontecendo, o primeiro homicídio, e depois
veio a água sobre toda a terra. Somente Noé e sua família entraram dentro da arca. Amém? Aleluia. E aí, amados, sobre Noé, a sua família foram para a terra. E Deus novamente, Deus fez uma aliança com o homem. Aleluia. Deus fez uma aliança com o homem. E essa noite o Senhor quer fazer uma aliança comigo, com a minha vida e com a sua vida. Aleluia. Porque Ele é Deus. E fez essa aliança com o homem. E aí, amados, quando o povo de Israel foi para o Egito, ali depois da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, ficaram no Egito por algum tempo. E ali, quando eles estavam com o Faraó, e o Faraó estava ali com eles, o Faraó bom, Deus estava com eles. E Deus fez prodígios através da vida de José. E Faraó viu que Deus estava com ele. Só que quando esse Faraó morreu, esse povo se multiplicou ali no Egito. E Faraó ficou com medo. E falou: eu vou exterminar esse povo vai crescer. Quando vier os inimigos, eles vão se juntar aos inimigos e vão intentar contra nós. E aí, amados, o que acontece? Deus levanta Moisés. Moisés resgata esse povo. Todos já conhecem essa trajetória. Sai do Egito. E Deus faz grandes coisas. E esse povo é liberto. E aí vem o Êxodo. E aí, Êxodo quer dizer saída do povo hebreu do Egito. A palavra Êxodo quer dizer saída. E lá em Êxodo, Moisés lá no deserto sobe lá no Monte Sinai. E aí, Deus olha para o povo e já começa a ver aquele coração enganoso, aquele coração que já vinha lá de trás, aquela serpente que ainda estava em muitos corações. Ainda o povo precisava, porque o povo estava desgovernado, o povo ficou ficaram muito tempo no Egito e muitos se influenciaram pela sua cultura também. E alguns se afastavam de Deus. Esse povo precisava de uma disciplina. E hoje eu e você, nós viemos para a casa de Deus dessa maneira. Não era assim? Eu vim dessa maneira. Eu vim com os meus costumes, eu vim com o meu aprendizado. Você veio com os seus. E o Senhor nos ensina. E eis aqui a palavra de Deus. Aí o Senhor falou para Moisés. Então, em Êxodo, no capítulo 21, diz sobre os 10 mandamentos, que todos já conhecem, mas vamos recapitular aqui. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu, Senhor teu Deus, que te livrei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. E ele falou: não farás imagem de escultura, não adorarás a outros deuses, porque eu sou o Senhor que faço misericórdia. Deus queria que somente Ele fosse amado, assim como aquele dia lá no Éden, no paraíso. Deus falou para eles obedecerem e eles não obedeceram. No versículo 12 fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás. Deus começou a limpar tudo de novo. Eu vou dar uma oportunidade. Não matarás. Chega. O que foi no ano passado ficou no passado. É a mesma coisa na minha vida e na sua vida. Nós vamos vindo para a casa do Senhor. Nós temos uma bagagem, mas o Senhor fala: deixa essa bagagem. O que passou, passou. Daqui para frente agora, filho e filha, é isso. Não adore mais nada que não seja a mim. Tudo que faz separação de mim não agrada. Diz o Senhor: essa é a minha ordenança, essa é a minha
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, e nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobiçaremos, não desejaremos nada do nosso próximo. O que é do nosso próximo é do nosso próximo. A inveja não vem de Deus, os ciúmes não vem de Deus. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. E aquilo que nós plantamos, vamos colher. O Senhor tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Muitas vezes você olha para a sua vida e fala, mas por quê? Por que Ele tem uma história diferente da minha? Mas por quê? Porque Deus não quis assim. Deus nos criou, cada um de nós somos especiais para o Senhor. Somos meninas dos olhos do Senhor. A maldição aqui não falou que vai até terceira e quarta geração? E a palavra fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela vai se desviar. Queridos, eu tive vícios quando antes de conhecer o Senhor. Eu era escrava, mas outrora eu não sabia, ninguém tinha me falado ainda até então da palavra do Senhor. Eu fumava, eu tinha um vício de fumar, era uma coisa mais horrível. Um certo dia, entre amigas, olha o ponto que eu cheguei. Você fala, nossa, pastora, mas é. Porque o homem é isso. Apesar de ter estado em uma boa família, uma família de boa índole, honesta, não se ouvia falar de separações aí naquela época, de adultério, ninguém roubava, não tinha essas coisas. Uma família íntegra, trabalhadores, íntegra, foi criada assim, a humildade. Um dia eu estava entre amigas, e tinha uma pessoa, uma amiga, que falou assim, a minha irmã, ela usa maconha. E o que eu faço? Vamos na igreja procurar. Eu não conhecia ainda para Deus. Vamos na igreja. O que Deus fala? Porque eu estou sofrendo muito com ela, porque ela não se liberta. E um dia, ela devia ter uns 30 anos, mais ou menos, era casada de novo. Ela chegou para mim e falou assim, olha, eu peguei essa maldita e vou experimentar. Porque eu quero saber o que ela sente para me sentir. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu também vou experimentar. Deu um tapinha. Uma tragada. Queridos, para a glória do Senhor, é a sensação mais ruim do mundo. Sabe como eu me via? No buraco negro. Eu queria voltar. E eu não conseguia. Eu fiquei apavorada. É uma sensação muito ruim. E quantos estão nessa escravidão? Quantos o inimigo já solou seus ouvidos, o seu entendimento, para que não saiam desse buraco? Porque isso leva à morte. A dependência do álcool, do cigarro, das drogas, da prostituição também leva a isso, leva à morte. E não foi para isso que Deus me criou e te criou. Amém. Ali eu pude ver que eu era uma miséria de humano. Eu falei, Senhor, nunca mais eu quero isso na minha vida. Amém. Glória a Ele. A maldição vai para a terceira e quarta geração. O que seus pais fazem, muitas vezes você copia também. Minha mãe tinha um vício também de fumar. Meus parentes. Eu vivia sempre vendo aquilo. Eu comecei a fumar. A minha mãe ia no centro espírita, eu também fui. Eu também era levada. E um dia eu escutei falar que eu tinha que desenvolver, mediunidade, é isso? Eu tinha que desenvolver. Só, queridos, que graças a Deus eu não desenvolvi nada do diabo. Nada do diabo. Hoje eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro. Quando Jesus veio na minha vida, Ele me libertou de todas essas coisas. Amém. Glória. E o tempo todo, Ele quer fazer isso na minha e na sua vida. E a única maneira de nós sermos libertos é através do sangue do Cordeiro.
Deus. Amados. Aleluias. E eu hoje desenvolvo a graça de Deus foi desenvolvida na minha vida. A palavra de Deus foi desenvolvida. E eu vivo para Cristo, para pregar as boas novas, para pregar a verdade, para viver as bênçãos do Senhor, para viver os milagres de Deus, porque Deus tem feito tantos milagres na minha vida e na sua vida, muitos milagres. Não era para você estar aqui. Você está aqui porque o sangue de Jesus, Ele permite a sua vida aqui, porque se você ainda não o conhece atualmente, Ele quer que você lave-se no sangue do Cordeiro, porque só através do sangue do Cordeiro você vai ter vida e vida em abundância e vida eterna. E aí Moisés pelejou com esse povo era rebelde, esse povo era ruim, e Deus muitas vezes queria acabar com esse povo também. E Moisés, não, Senhor, e vamos tentar, e pela graça, e pela misericórdia, e aí foram tentando, até que Moisés morre. Moisés era como se fosse um juiz naquela época, um governante. Ele governava aquele povo, ele ensinava. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. E aí, após a morte de Moisés, lá no livro de Juízes, nós temos 12 juízes na Bíblia. Nós temos juízes menores, são simples, que quase não são mencionados, pouco se fala deles. São os simples, chefes das tribos. E nós temos os líderes militares e guerreiros no livro de Juízes. São líderes militares e guerreiros. Depois da morte de Moisés, Josué foi levantado. Josué era guerreiro. Josué tinha um perfil que Deus queria. E Josué foi levantado e tinha um perfil que Deus queria para que conduzisse aquele povo. E olha o que fala, não precisa saber sua Bíblia não. Lá em Juízes 2 fala assim: a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Josué também morre. E olha o que acontece. Enquanto o povo estava sendo governado por Moisés, estava tudo ok, apesar de muitos pecados. E com Josué também. E aí depois Josué morre. E olha o que acontece. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Olha o que diz o versículo 11. Novamente o povo caindo. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos seus olhos. Novamente, o mal operando. Eles fizeram o que parecia mal aos seus olhos e serviram a Baals. E deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor da ira. Você sabia que nosso Deus foi queimado? Porque ele falou: poxa vida, mas se abriu, o maná do céu desceu, e esse povo com tudo isso, ainda que foi outra geração, será possível que não souberam, não foram contados? E pelo que ele do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos, porque quer que saíram, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Deus apertava o povo de Israel, Deus propositamente apertava, porque eles faziam mal que perante os olhos do Senhor. Como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, que estava em grande aperto. E aí, queridos, depois que Josué morreu, eles ficaram desgovernados. E aí o Senhor levantou juízes, que os livravam da mão dos que o roubavam. Porém, tão pouco ouviram juízes. Olha só, mandei Moisés, mandei Josué, vou ter que levantar. E pelo Espírito Santo Deus levantou juízes. Porque Deus é um Deus que se compadece. Olha só, se
dos juízes de Deus, dos profetas de Deus, dizendo: vem para cá, vem para esse lado, sai da escuridão. E Deus maravilhosamente levanta. E aí ele levanta o primeiro juiz de Israel, se chama-se Otoniel. E Otoniel livra esse povo, livra. Ele é o libertador de Israel. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel, e saiu a sua peleja, e o Senhor deu na sua mão os inimigos. Então a terra se sossegou por 40 anos. Aí depois, esse juiz faleceu. Esse foi o primeiro juiz. Aí depois Deus manda outro juiz, Eude, o segundo juiz. E esse juiz também, ele luta ali contra os inimigos do povo de Deus. E Deus era com eles. E Deus é com a minha vida e com a sua vida. Por isso que nós assistimos. Por isso que nós estamos aqui todos os cultos. Para apregoar, para falar da verdade, para falar da palavra de Deus. E Deus vai levantando. Deus levanta a juíza Débora também. Uma mulher. Ela ali com Baraque. Ela é uma profetisa. E essa mulher também vai à luta, vai à guerra. Deus levantou para ele. Usa quem ele quer. Você fala: uma mulher vai para a guerra? Sim. Ele usa os seus meios. Ele usa aquele que você fala que é provável. Deus usou uma mulher profetisa, juíza, e ganhou ali a guerra. E tem os detalhes. Se você quiser, ouça a sua casa, leia a palavra de Deus e olha como o nosso Deus é tremendo, queridos. E aí ele vai levantando juízes, e a palavra de Deus fala: enquanto o juiz era com o povo era bem sucedido. Depois que aquele juiz morria, o povo caía de novo. O povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Eu e você não somos nada se nós estivermos na presença do Senhor, porque nós vamos andar sobre as nossas vaidades, sobre os nossos desejos, sobre a nossa carne, sobre o que nosso coração deseja. Vamos começar a fazer planos nossos, não planos do Senhor. O Senhor quer que nós venhamos a estar com Ele todo o tempo. Amém. Ele tem um plano na minha vida e na sua vida. Ele quer que nós andemos lado a lado com Ele. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter Ele na nossa vida. Sem Ele nada somos, nada podemos. Aleluias. Deus levantou Sansão. Todos conhecem a história de Sansão. Alguns erraram, alguns caíram. O pior é que quando cai, às vezes o povo cai também. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, levantou esse juiz para guiar aquele povo, para conservar aquele povo sobre a terra. Aí depois de todos os juízes, o povo estava sem governo, e o último juiz de Israel foi Samuel. Samuel escolhido por Deus. E depois de Samuel ungiu o primeiro rei que o povo queria, o rei. Ungiu a Saul, e depois de Saul ungiu a Davi. E essa noite, o Senhor quer que eu e você saiamos deste lugar, debaixo desse entendimento, debaixo dessa palavra, que saiamos impregnados dessa palavra, porque o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, está neste lugar, e Ele precisa da minha vida e da sua vida. Ele quer salvar. Mas sempre, da mesma maneira, os reis eram maus, o povo também sofria os danos. O rei era bom, os reis eram bons que foram levantados por Deus. O povo sempre precisou de alguém para lhes governar. Enquanto o rei era bom, o povo também, o reinado prosperava, o povo também prosperava. Mas quando o reinado fracassava, o povo também fracassava. Até que então, foi levantado Jesus Cristo, o nosso Salvador,
nosso Salvador Jesus Cristo. E Ele nos deu a bandeira da vitória. Jesus Cristo morreu para me salvar e para te salvar. Deus falou: meu Deus, como eu tenho que orientar esse povo, como eu mandei pessoas, juízes, reis, e precisou Deus sair lá do alto, mandar o seu próprio filho, que Jesus é o próprio Deus, se fez carne, e o Verbo se fez carne, e precisou vir até a terra, e andar sobre a terra, e se fazer homem, e ensinar os seus mandamentos, e dizer para você: ei, eu sou a luz do mundo. Amém. Ei, aquele que me segue não andará em trevas. Amém. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva que cai do céu. Amém. Eu sou o alfa. Eu sou o ômega. Eu sou o início. Eu sou o princípio. Eu sou o começo e o fim. Amém. Eu sou o que ando contigo. Porque naquele tempo, naquela época, eles cultuavam a Deus em tendas. Eles tinham que depender dos sacerdotes também que eram levantados. E os sacerdotes faziam sacrifício pelo povo, pelos pecados do povo, faziam expiação. Até que um dia, sozinho, a cortina, o véu do templo se rasgou. Por que se rasgou? Porque Jesus morreu para me libertar e para te libertar. E a partir daquele momento, não precisava mais fazer expiação para a minha vida e para a sua vida, não precisava mais matar animais, porque o próprio Jesus foi para aquela cruz, uma ovelha muda, e se fez maldito pela minha vida e pela sua vida. E hoje eu posso dizer: eu tenho o sangue de Jesus na minha vida. Eu tenho vida em mim, porque eu tenho vida em abundância, porque é o sangue de Jesus, porque este nome tem poder, o nome de Jesus tem poder, porque se nós orarmos, os enfermos vão ser curados. Porque Jesus, ele faz milagres. Nós vimos a passagem desse homem aqui na terra, Jesus Cristo, que é o próprio Deus, fazendo milagres, por onde ele andava, por onde ele passava, o paralítico era curado, o cego enxergava. E olha, ele falava: eu não vim para julgar o mundo. Aquele que vai julgar o mundo, a minha palavra, essa que vai julgar aqui, a minha palavra é a palavra de Deus. Eu não vim julgar, eu vim para salvar, eu vim para falar do meu amor, para falar do meu perdão, para falar de como nós temos que ser, que nós precisamos ser humildes, precisamos ser esvaziar de nós mesmos para, se quisermos alcançar a glória de Deus. Ele vem falar de salvação, ele vem falar da sua maravilhosa graça que nos salva, ele vem falar do reino dos céus, ele veio dizer que esse mundo, ele já era maligno, mas apesar de ser um mundo criado por Deus maravilhoso, ele quer dizer que esse mundo está contaminado, porque foi desde lá no início. Percebe que eu e você precisamos da cruz do Senhor, precisamos carregar a sua cruz todos os dias. Agora é assim, nós vamos morrer assim, mas se nós tivermos a graça do Senhor, nós não vamos estar só, nós não vamos para um lugar de horror, de escuridão, nós vamos ficar com Ele na eternidade. Amém. E aí Ele nos ensina tantas coisas boas. Que adianta um homem vaidoso ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? De que adianta nós fazemos planos e o Senhor não são nossos planos? E o homem, queridos, a cada dia que passa, nessa nova geração, essa geração já está se corrompendo. Eu e você precisamos ficar alertas, porque
As situações de aperto vai chegar. E se nós não estivermos na presença de Deus, sobre a graça de Deus, muitos vão se perder pelo caminho. E o Senhor não quer que nenhum de nós nos perdamos. O Senhor quer que nós continuemos fiéis. Fiéis a Ele, fiéis à Sua palavra. Que não venhamos a andar por vista. Não é sair daqui e falar assim, ninguém está vendo isso aqui para Jesus. Hoje é assim, né? Qualquer coisa, Jesus não é pecado, não tem. Muitas vezes aquilo que se está no teu coração está pedindo, tem sim. Implica sim. Nos apercebermos para situações difíceis não virem em nossas vidas, para que o inimigo não venha e para que o Senhor não permita que o inimigo nos aperte. O Senhor não quer que nós sejamos apertados pelo inimigo. O Senhor quer que nós sejamos salvos por Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E olha o que diz aqui. E João 12 fala: 12:46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O Pai, Ele lá desde o início não falou que era bom, o que Ele fez não foi bom. Ele criou o homem, criou a mulher, Ele criou a família, Ele criou os filhos. Olha que Deus maravilhoso. Ele colocou um jardim para a minha vida e para a sua vida. Olha que Deus perfeito, Ele criou os filhos. Mas imagina você, mãe, as crianças pequenas, nós tivemos, né? Levando os filhos para a escola, levando seus filhos, tanto fazendo o seu almoço na sua casa com seus filhos, a sua família toda, a sua mesa, todas. É uma delícia, família. Onde eu fui no passeio com meu pai, e nós viemos na estrada e tinha uns boizinhos, né? Umas vaquinhas lá. Meu pai olhou de longe e falou assim: olha, filha, eles vivem em bando. Ninguém gosta de viver sozinho. Por isso que você temos as nossas famílias, temos os nossos queridos. E Ele nos criou para que vivamos em paz, em amor, para que nós venhamos a julgar, para que nós venhamos a acolher. Porque Ele perdoa. O Senhor Jesus fala assim: tem que perdoar 70 vezes 7. Porque se eu não estiver pronto a fazer isso, o Senhor não está em mim e não habita em mim. Que eu e você sejamos novas criaturas. Nós estamos aqui numa escola e cada um de nós estamos aprendendo, passando por testes, aprendendo o que Ele quer de nós. Aleluia. Ele não quer que nós venhamos a permanecer em trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Ele não vai julgar. Jesus não vai fazer isso. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele quer te salvar. Acorda. Ele quer te salvar. Olha, imagina Noé. Vem para a arca, filho. Vem, filha, você vai morrer. Imagina quando aquelas portas da arca fechou e as águas começaram a subir. Você pode imaginar? Acho que não. A agonia daquele povo ia morrer. Se você ia morrer, nós vamos para a eternidade, queridos. Aleluia. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. E quem rejeitar as palavras do Senhor, sabe quem vai rejeitar você? É Deus. É Ele que vai te rejeitar. Não adianta nós pagarmos de bonzinho aqui, de bonitinho. Essas obras não adiantam para Deus. Deus quer que realmente nós tenhamos um encontro verdadeiro com o Senhor, passamos pelas águas do Senhor. Experimentar isso, queridos. Depois que eu experimentei, me libertei totalmente dos vícios. Depois que eu comecei a andar com o Senhor, o Senhor mudou a minha vida. Ele quer mudar a sua também. Quem eu julgue, a palavra que tem pregado, estou acabando. Essa o há de julgar no último dia. Eu, pastor, nós que pregamos a palavra aqui,
todos os missionários, profetas, pregadores, pastores, ministros da palavra de Deus. No último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu também sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. O Senhor hoje me deu o que hei de dizer, o que hei de falar. Glória a Deus. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falou como o Pai me tem dito. O seu sangue, o sangue de cada um aqui, o sangue de quem ouviu essa pregação, essa palavra, essa live, nas nossas mãos, nós estamos livres. Porque nós pregamos. Eu não cobro de vocês. Você é livre para servir a Deus. Escolhe hoje qual Deus que você quer servir. A Deus ou ao mundo? As trevas, que vai ser a perdição eterna. Porque Deus ele vai cobrar de cada um de nós o caminho que nós trilhamos. Amém? Amém. Fique com essa palavra. Grave ela nas tábuas do seu coração. Glória a Deus. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é lindo. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Comece a exercitar no seu coração. Sinta aí a presença de Deus. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. E a terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele que criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Oh, glória! Soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. E a terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele que criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele que criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glorifica por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus.
orar. Pode continuar, deixa eu continuar de fundo aí esse louvor. Abençoa, Deus, as nossas vidas que estamos aqui na sua casa. Nos enche dessa palavra. Que quando nós saímos daqui e nós sentimos o vento batendo no nosso rosto, e nós vemos o mover do Senhor nas pessoas, nas crianças, que nós possamos saber que foi o Senhor que criou, Pai. O Senhor criou que nós olhamos, quando nós vamos olhar para os céus, e nós vamos lembrar da aliança que o Senhor fez, Pai. Das estrelas que estão no céu, foi o Senhor que todas elas fez. E que nós venhamos a lembrar do seu propósito, ó Senhor, do seu propósito de criação, e nos lembrarmos também que o Senhor tem a sua graça sobre as nossas vidas, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, Espírito excelente de Deus, toque em cada coração neste lugar, que nós não venhamos sair deste lugar da mesma maneira, que nós vamos reconhecer o Senhor como o nosso único e Salvador por toda a vida, que nós venhamos ter uma aliança contigo, um encontro verdadeiro, e que nós venhamos a saber que tudo que está neste mundo, tudo é ilusão, Pai, tudo é passageiro, Pai. Ó Deus, e que nós venhamos a nos preocupar com as coisas do alto, Pai, porque o homem anda ansioso, o homem anda preocupado, o homem anda muitas vezes de um lado para o outro agitado, Senhor. E nós temos que pensar somente nas coisas do alto, ó Senhor, porque é do alto que vem a nossa esperança, e a nossa esperança é Jesus, que Jesus seja o centro de nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa a nossa casa, a nossa família, que nós sejamos luz, que nós venhamos levar a palavra de vida, a vida eterna, que nós venhamos apaziguar, que nós sejamos, ó Deus, ó meu Pai, um meio de comunicação de bênção para a nossa casa, para o ser humano, ó Senhor, que nós venhamos entregar, Senhor, tudo que há em nós, Pai, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Amém, queridos? Amém. Grave nas tábuas do seu coração essa palavra. Amém. Palavra de vida eterna, palavra de paz e de amor. Amém? Grande projeto que Deus fez para nossas vidas, né? Amém. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente seu irmão na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a